Vai lá. Bom, pessoal, enquanto o professor Kleber faz o ajuste aí do nome aí, eu vou iniciar os trabalhos. Bom, acho que não dá para falar, não dá para deixar de comentar que completaram 60 anos, não foi? Do golpe militar que ocorreu em 31. Ninguém sabe se tem aquela discussão se foi 1º de abril ou 31. Foi 1º de abril, parece que foi 1º de abril, né? A gente não era nascido, nem eu ainda era, mas... É isso, mas 1º de abril de 1964, e que durou aí durante 21 anos, aí foram os anos de chumbo aí. E teve bastante repercussão essa semana. Eu vi que aquele que foi ex-vice-presidente da República, que hoje é senador, acho que pelo estado do Paraná, não é? Que é um militar, né? Um general. Sim. Que foi ex-vice-presidente do antigo mandatário. Sim. E ele fez uma declaração dizendo que, assim, enaltecendo aquilo, então, tentando relativizar a história, né? Tentando recontar, reescrever a história, e foi rechaçado, sim. Teve bastante reação, eu vi uma reação do João Willens e algumas outras personalidades, o Felipe Neto também reagiu, também, que é um youtuber bem conhecido, tem bastante engajamento, tem bastante seguidor, enfim, e acho que teve foi bem diferente do que aconteceu no último mandato do antigo presidente, que era militar também, que, né, tinha toda uma programação para enaltecer esse momento triste da história do Brasil, e parece que o Lula conseguiu aí entrar em acordo, ele deve ter feito aí as reuniões, as conversas com os interlocutores das áreas militares, e parece que no expediente militar administrativo não teve nenhuma ordem de serviço lendo, né, enfim, enaltecendo, né, enfim. Obviamente que isso é só simbólico, né, a gente sabe que essa coisa está no inconsciente dessas pessoas, porque não é um dia que vai fazer diferença se todo o treinamento, ninguém sabe nada o que acontece no meio militar, né? A gente é uma caixa fechada, não tem dados nenhum, ninguém sabe quanto por cento de negro tem nos altos escalão, ou no baixo, ou as famílias, enfim, não tem dado, ninguém tem dado nenhum, porque simplesmente é um espaço fechado e onde a sociedade não tem acesso a absolutamente nada, ou seja, a sociedade só faz manter aquilo ali com os seus impostos, mas não tem acesso a absolutamente nada, é zero transparência. Enfim, e nenhum governo, desde a redemocratização, teve força para enfrentar isso, né, para poder colocar transparência nisso, né, porque os dados que se tem é que a questão é como se fosse um feudo mesmo, assim, vai passando de pai para filho, de família para família, os processos seletivos são todos complexos e tem várias instâncias, a gente escuta muitos casos de que são burlados, entra o filho de quem quer, enfim, então, quem não está dentro da estrutura não consegue acesso, enfim, é um negócio assim que é para inglês ver, né, aquela coisa, a lei tem o processo seletivo todo, mas no final das contas só entra quem eles querem. Eu fui pro seu cara. Ué, parece que falou alguma coisa. Desculpa me interromper aí. Não, tá de boa. Já tô ficando calvo aos 30. Mas tem outro lá embaixo. É de cima para baixo, né? É o último de baixo. Tem acontecido terremotos. Vamos enviar energia positiva. Sim, aconteceu o terremoto lá em Taiwan, não foi? Em Taiwan e em Fukushima também, no Japão. Eu envio também minhas energias. Todo dia eu faço um momento de enviar energia para o mundo, assim que eu aprendi. É Reiki que chama, né? Eu nem penso que é Reiki, eu só faço assim, acho que é importante mentalização, né? Mandar assim energia. É porque o Reiki tem uma técnica, tem uma parada, né? Você imagina um símbolo, uma bola, assim, né? Um símbolo, uma coisa. E eu acho bem bonito, eu queria ser mais esperto nesse negócio, mas eu sempre mentalizo coisas boas, assim, sobretudo antes de dormir, assim, no final do dia, eu tento me equilibrar, porque é hora do sono, quando a gente, né, vai para o período inconsciente, tem que ir assim preparado, porque, né, no período inconsciente a gente meio que perde o controle, né, do corpo, né? Eu sempre tento mentalizar coisas boas, sempre penso em manda energia para o mundo, né? Claro. Mas eu vi que teve, e em Fukushima só um parênteses, quando eu vou voltar pro negócio lá do golpe. E Fukushima já teve o tsunami, enfim, teve todas aquelas consequências lá nas usinas nucleares, inclusive o Japão esse ano, agora no início do ano, está começando a liberar a água de Fukushima lá no mar, né? Enfim, ninguém sabe que resultado disso vai ter, mas enfim, é uma região que fica numa falha geológica, então os terremotos são constantes. Geralmente, quando é abaixo de 3 na escala Richter, né, que é a escala que mede a intensidade
do terremoto, parece que vai até 7, né, ou até 10, enfim, então, sendo 10 a pior situação, e o 1 a situação mais tranquila, então, mas sempre tem terremotos, mas esses, parece que o que teve agora foi 7 ou foi 8, né, enfim, então, teve lá em Taiwan também, inclusive, parece que pode ter uma escassez de semicondutores, porque teve bastante dano na ilha, né, Taiwan é uma ilha revoltada da China, né, da China, né, enfim, é uma história, né? Quando teve a guerra, né, os rebeldes se refugiaram na ilha, mas alguns países respeitam, né, o conceito de uma só China e entendem Taiwan como parte da China, muito embora tenha bastante tensão aí nesses últimos períodos, porque o mundo está tenso. Inclusive, o cara lá, primeiro-ministro da Inglaterra, primeiro-ministro de defesa do Reino Unido, disse que saiu da situação do pós-guerra para uma situação pré-guerra. Então, ou seja, parece que vai ter guerra, tá, minha gente? Mas é isso. Enfim, né? Espero que a gente consiga escapar vivo de tudo isso. Mas voltando fiz só esse parênteses porque o Elton lembrou bem. Não, mas é isso. Tem que mandar energias mesmo, porque é o que a gente pode fazer, né? A gente só pode dar o que a gente tem, né? Dizem que é até injusto você cobrar de uma pessoa que ela dê o que ela não tem. Então, se a gente tem energia positiva para dar, bons pensamentos, é o que a gente manda para o mundo, né? Uhum. Bom, então é isso. Voltando à questão do golpe de 64, então, muito embora é importante, eu acho, do ponto de vista civilizatório, educativo, mas eu acho que isso só não muda se a gente não parar para ler os manuais, enfim, o militar parece que é algo separado da sociedade, né? Eles se reivindicam como um grupo à parte de todo o aparato estatal, né? É do Estado, mas é como se fosse... E é uma estrutura de poder mesmo, né? Então, porque de fato pode intervir na sociedade e romper mesmo a ordem democrática, porque tem o monopólio da força, da violência, né? Uhum. Então, a gente sabe que já aconteceu e quase aconteceu novamente aí, tem as investigações aí do 8 de janeiro aí, de 2023 convergem para esse sentido aí, que poderia ter ocorrido novamente. Com certeza. Se tivesse reunido todas as condições aí necessárias, de fato seria, mas ainda assim teve muitos que estavam dispostos a levar a cabo novamente. A gente estaria vivendo novamente num período de trevas, de recessão. Provavelmente a gente nem estaria aqui fazendo esse vídeo, porque a gente está bem em Brasília, então assim, provavelmente aqui ia ser o bicho a barra ia ser bem pesada aqui. Para não te atrapalhar, eu vou acenar aqui para o Leonardo. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Então, eu acredito que para repensar essa data, a gente precisa pensar na estrutura, porque não mudou, né? E o problema é estrutural, né? Vai desde os manuais, até as músicas, os gritos de guerra, enfim, tudo isso, o professor Kleber, psicanalista, sabe muito bem disso, né? Nada é, assim, inocente, tudo segue uma ordem para programação mesmo, né? Para programar o cara, porque o cara precisa estar programado porque alguém é armado, né? Então, essa pessoa tem que estar sob controle, porque senão essa pessoa se revolta, e aí a gente já viu o que aconteceu, né? Aqui, quando tem revoltas, né? Quando quem tem porte de arma, tem poder para se organizar armado, sabe o que acontece. Então, eles ficam muito... Não pense que isso é... Então, o controle tem que ser total, ele tem que ser lavagem cerebral, que nem a missa. A pessoa não vai na missa, não reza a mesma missa, na igreja o cara não conta a mesma história, todo ano relê a Bíblia e volta para o início, 1, 2, 4, 100, 500, 1 milhão de vezes, até aquilo sedimentar no inconsciente da pessoa. É a mesma coisa, o cara está ali todo dia, canta o hino nacional de manhã, jura a bandeira, isso é um símbolo, isso vai programando a pessoa. Então é muito difícil você chegar para um cara desse e querer que ele não apoie o golpe ou qualquer atitude violenta do Estado, porque ele está tão moldado naquilo que é impossível. Eu conheço pessoas, assim, que eu tive vários colegas que viraram policiais, assim, porque por algum motivo o pessoal do direito vai para as carreiras policiais, assim. Não sei qual é o fenômeno, mas é muito comum as pessoas do direito fazerem concursos para
delegados, para oficiais de polícia. Eu tenho muitos colegas, pelo menos uns 8 que eu tenho contato, que fizeram concurso para delegados de polícia, para oficiais da polícia militar, para entrar no oficialato do exército, enfim. E entraram assim, e muda mesmo a pessoa. Assim. Claro que você vai ficar batendo de frente com a pessoa, né? Mas você percebe que, obviamente que a pessoa muda com o tempo também, mas você percebe que tem uma programação mesmo, é como se fosse uma programação, não sei qual é a palavra, assim, acho que um psicanalista, assim, um psicólogo, alguém que trabalha com isso, acho que poderia investigar isso, né? Mas me parece que tem algum nível de captura da subjetividade desses sujeitos aí. Claro, obviamente que a psicodinâmica do trabalho diz que o trabalho captura mesmo, qualquer atividade laboral captura mesmo a subjetividade da pessoa, né? De alguma forma, inclusive tem um estudioso da psicodinâmica, um psiquiatra francês, que é o Christian Dejus, que ele diz isso, né? Que o trabalho causa sofrimento na gente, a gente precisa se realizar no trabalho, senão a gente adoece. Então, a gente precisa ter a descarga psíquica durante o exercício do trabalho, senão a gente adoece. E essa descarga vem pela realização mesmo do trabalho, você saber que fez o trabalho bem feito, você ser elogiado, enfim, é de várias formas, né? Se essa carga psíquica não for liberada, o adoecimento é inevitável, né? Por isso que tem muitas, dependendo da área do trabalho da pessoa, a pessoa pode adoecer muito, assim, né? Pessoas que trabalham em escritório, pessoas que trabalham em trabalhos muito repetitivos, como o telemarketing, que você não consegue dar conta de atender todas as ligações, ou o cara que é entregador de aplicativo, que não consegue atender, tem que correr, enfim. Então, quando ele não consegue descarregar psiquicamente aquela carga psíquica do trabalho, ele vai adoecer e vai ter toda sorte de doenças mentais. Então, eu acredito que no meio militar, a descarga psíquica se dá por meio da implementação da força, porque o trabalho, sobretudo das polícias militares, é o exercício é o poder, é o que a gente chama no direito de monopólio da violência, né? O Estado tem um monopólio da violência, porque só o Estado pode andar armado, né? Pode atirar, pode chegar em sua casa, invadir, pode te matar se você reagir, enfim. Isso se chama em direito monopólio da violência, porque a gente, quando elege, né, os nossos representantes, a gente passa não só para o Estado o poder de tutela de decidir as questões, mas também o poder de organizar a sociedade, deixar tudo tranquilo. Eu estou falando isso do ponto de vista teórico, né, técnico. A gente sabe que na realidade dos fatos, a realidade aqui no plano piloto é bem diferente no Ceilândia, ou lá nas periferias do Brasil, de Salvador, enfim, de qualquer região, né, do mundo. É sempre assim, mas eu estou falando do ponto de vista técnico, é assim, a gente dá ao Estado esse poder, né, a gente é o contrato social lá do Rousseau, né, quando a gente nasce, a gente assina um contrato social, mesmo sem ter assinado, assim, só o fato de ter nascido, né? A gente já nasce, já assinou o contrato. Ó, você vai ter uma série de direitos e deveres aí, porque nasceu, tá? Não tem como escolher, já é um tanto quanto compulsório, né? Então, em um dessas repercussões desse contrato social, é ceder ao Estado o monopólio da violência. A gente não pode armar milícias no bairro para se defender, nem fazer os nossos próprios julgamentos, nem nada disso, porque a gente confere esse poder ao Estado. Então, eu acredito que o meio militar é super importante assim, para o país, para a defesa, para a soberania, enfim. Não tenho nenhuma rechaço assim a existência das Forças Armadas, que são importantíssimas assim, mas eu acredito que existe um problema, sobretudo na estrutura militar brasileira, que é politizar, é muito, sobretudo no último ano nos últimos anos ficou muito evidente, né? A politização, né? Os generais iam lá, tem aquele pôster famoso de um comandante do exército que postou no Twitter dizendo que se o presidente Lula fosse solto, teria consequências imprevisíveis, né? Enfim, então, a estrutura militar brasileira está muito fincada